Ainda da minha idade. Roque, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, telespectadores da TV Prevê. Boa tarde, Samuel e toda a equipe aqui da televisão. Bom, tá aqui, ó. Você queria um ponta esquerda, tá aqui, ó. Se o dia que eu montar um time de futebol, eu já tenho ponta esquerda do meu time. Mas tá aqui uma pessoa de posturas ideológicas coerentes. Ele vive da maneira que ele acredita ideologicamente, embora pensa, em muitos pontos de vista, eu penso de maneira antagônica do Roque. Mas tem um respeito pelo Roque muito grande, porque é uma pessoa que vive de acordo com a sua ideologia. Então tenta explicar aqui para o nosso telespectador. Você pediu vistas, brecou a autorização para o funcionamento do novo modelo de saúde pleiteado pelo nosso secretário, praticamente ia ser aprovado, até a oposição ia voltar. O que te levou a pedir vistas e quais são as dúvidas do Roque? Em relação ao projeto do DEU, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvidas em relação ao projeto. Nós temos que fazer um debate, e esse é um assunto de extrema importância para a cidade de Bauru. O primeiro problema é que, na minha opinião, o projeto ele nasce com um pecado original. Mas eu não vou discutir o pecado original. Eu tenho uma visão de defesa intransigente do SUS enquanto instrumento público, universalista e de qualidade para todos. Essa é a minha posição. O projeto de lei é um projeto autorizativo. Ele autoriza o município de Bauru a constituir uma fundação pública de direito privado, para que essa fundação pública de direito privado, em conjunto com outros municípios, passe a gerir todo o sistema de saúde de Bauru. É isso que está no projeto autorizativo. Esse projeto autorizativo, ele é extremamente frágil, porque se a Câmara votar esse projeto de lei, a Câmara estará dando um cheque em branco para que depois do projeto autorizativo aprovado, secretários de saúde, prefeitos, organizem a estrutura dessa fundação, sem que haja nesse debate, nessa discussão, nenhuma intervenção de agentes fiscalizadores. Então é um risco para a cidade de Bauru, é um risco para as outras cidades que nós temos aqui na nossa região, aprovar uma autorização dessa envergadura sem que a população conheça exatamente o que é que vai ser proposto. Eu vou votar contra o projeto. Minha posição está pronta nisso, mas não sou irresponsável. Sei que serei minoria nesse aspecto. Hoje, recebi de várias entidades aqui de Bauru, sindicatos, conselhos gestores, solicitação para que apresente emendas no projeto. Eu considero que esse projeto é impossível de melhorar, mas, como meu mandato está sempre prisioneiro dessas reivindicações, nós vamos estudar as emendas e vamos apresentar essas emendas. Foi apresentada uma emenda na sessão de segunda-feira, que é uma emenda que trata da relação de trabalho dos possíveis servidores desta fundação. E a emenda estava exatamente dentro daquilo que propõe a fundamentação do projeto. Diz aqui: a fundação, por ser pública, deverá observar os princípios da administração pública, realizar concurso para a contratação de pessoal. Ponto. Aí nós temos que nos remeter para a Constituição. Se a fundação ela vai ter caráter público, se aplica a esses servidores da fundação, independentemente da relação de emprego, os preceitos da contratação do serviço público. Obviamente, a emenda apresentada no plenário, ela foi contaminada por um debate de natureza política. Ela foi contaminada por um debate de natureza política e a comissão entendeu que tinha que dar pela ilegalidade. E eu entendi que deveria pedir vistas, analisar a emenda proposta pelo vereador Mariano e dar o nosso parecer. O projeto volta agora para a pauta na próxima segunda-feira. E eu acredito que a cidade de Bauru deveria se debruçar mais, independentemente, Duda, de ser a favor ou contra ao modelo de gestão, mas deveria se debruçar sobre o projeto. E faço questão de passar para você o projeto autorizativo. Uma leitura cuidadosa, a miúde do projeto, vai ver que esse projeto é um projeto desarticulado,
desamarrado, sem nenhuma garantia de que nós teremos mecanismos de controle, mecanismo de fiscalização, para que não ocorra nesse processo aquilo que já vem ocorrendo em várias cidades desse país. Bom, tá aí, né? Realmente, eu vou dar uma lida até e depois eu dou uma ligada para você, te passo um e-mail, tá? Eu até coloco. Para não ficar uma discussão, Duda, é uma discussão como se fosse uma partida de futebol. Quem tem que jogar pela direita e quem tem que jogar pela esquerda. No meio dessa discussão estará a população da cidade de Bauru. Então não basta por fazer luta política, porque eu sou oposição ao prefeito, tenho desejo de administrar a cidade, que eu vou votar um projeto de lei, vou dizer assim, dou ao prefeito o que ele quer, mesmo sabendo que aquilo momentaneamente que o prefeito quer pode provocar no curto e médio prazo o colapso do sistema de saúde em Bauru. Então, num primeiro momento, independentemente das nossas convicções, nós temos que ter um respeito profundo pela população, principalmente por aquela parte da população que é mais sensível, que é mais vulnerável e que usa o sistema público de saúde. Tá dando problema no microfone do Rock? Pode trocando, filho. Vai lá. Bom, pelo que eu entendi, o que o Rock está colocando, se é público, teria que ser contratado como funcionário público, por concursos e etc. Mas eu acho que a grande vantagem da fundação seria a maneira de poder contratar por outro sistema. Mas então tem que abrir o jogo e falar que, né, porque a motivação, não sei se seria igual. Essa história de que, porque a fundação tem que ser público também, a maneira de contratação, eu ouvi isso aqui até num debate aqui, eu acho furado, eu acho que aí não procede, mas eu vou ler com calma. Já tem, Duda, essa questão, pode ser contratado pelo regime seletista. Não existe nenhum óbice que se contrate pelo regime seletista, mas o STF, o Tribunal Superior do Trabalho, como atividade de saúde, é uma atividade imprescindível e é prerrogativa do serviço público a esses servidores contratados pelo regime seletista, depois de 3 anos, como é o servidor público de estágio probatório, na justiça estágio probatório, sim, só pode ser demitido se houver motivação. Inclusive no projeto de lei, está aqui no parágrafo 10º, no artigo 10, parágrafo único. Qualquer dispensa de pessoal estará sujeita à motivação. Mas aonde está a regulamentação disso? Então, se o próprio projeto de lei admite que você poderá demitir um funcionário público contratado pelo regime seletista para trabalhar numa fundação pública de direito privado mediante motivação, ele tem que dizer qual é a motivação, porque senão isso é uma farsa. Esse foi o debate da emenda. Nós temos que discutir outras coisas no projeto. E você lendo com cuidado, outras pessoas lendo com cuidado, verá que, de fato, aquilo que, no primeiro momento que o projeto chegou à casa, e que o vereador Marcelo Borges disse, eu concordo com ele, esse projeto de lei é um cheque em branco para que o executivo faça o que ele quiser fazer. Eu não estou falando prefeito, os prefeitos passam. E ninguém terá controle sobre isso. Olha, o Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala que esses dias ele precisou de um médico cardiovascular e teve que recorrer a um empréstimo bancário para que fosse atendido. Que essas coisas não acontecem com vocês e com os funcionários públicos que possuem seu plano de saúde pago por nós, munícipes. Vereador, acima de sua ideologia está o interesse público. Qual que é o nome do colega? Luiz Carlos. Luiz Carlos, você não teve acesso ao médico vascular porque o município de Bauru não atua em especialidades. Quem atende especialidades na cidade de Bauru é o Estado. Você deveria se dirigir ao AME. Esse é um dos grandes problemas que a cidade
enfrenta por conta dessa política de saúde, por não haver a universalização plena do SUS. O município de Bauru, ele atua fazendo políticas de saúde na rede básica, na atenção básica, e faz também o atendimento de urgência e emergência. Especialidades e hospitais, eles são de responsabilidades do governo do estado. Então você vai ao posto de saúde, o posto de saúde o médico te faz a consulta e te encaminha para um especialista. Esse especialista você tem que ir ao AME. E, em média, se demora de 1 a 2 anos para que você consiga uma consulta de especialista. E gostaria também de te registrar, o município não me paga plano de saúde. A Câmara não tem plano de saúde para vereadores. Como ferroviário, eu tenho um plano de saúde, conquistado há 25 anos, depois de uma greve de 17 dias. E pago todo mês por esse plano de saúde em torno de R$220, que é compartilhado. Gostaria de não pagar, mas ele é resultado de uma grande luta feita pelos ferroviários em nível nacional. O Zé Leme, olha o Zé Leme aqui, ó. Ele fala: ontem eu estava em Laranjal Paulista e acompanhei pela internet a entrevista do Carlão e da dona Catine. Professor Duda, deu para perceber que o senhor Ottaviani continua querendo ser um sabe-tudo, se achando o melhor prefeito, arrogante, e dizendo que vai fazer um pacotão de obras em Bauru se eleito. Ora, o atual prefeito Rodrigo já está fazendo isso. Pergunto, Roque, a verba da saúde em Bauru é pequena. Fazer tudo em 4 anos é difícil. A oposição vota favorável pela Fundação Regional de Saúde. E você vota contra? Voto contra. Eu já expliquei por que eu voto contra. A verba da saúde aqui em Bauru é relativamente alta, é o maior orçamento que nós temos no município. O que nós temos que discutir é o que é possível fazer de melhor e mais com esses recursos que nós temos do próprio município. Fora isso, nós temos recursos que entram no município via uma série de programas do governo federal, como, por exemplo, o SAMU, as unidades de urgência e emergência, que são as UPAs, enfim, nós temos uma gama de recursos que entram para a saúde do município. O que nós precisamos aqui em Bauru é ter um plano municipal de saúde pública. E muita gente confunde saúde com atendimento à doença. Saúde é muito mais amplo do que ter acesso ao hospital, do que ter acesso ao posto de saúde. Isso seria, usando aqui uma linguagem figurada, qualquer um de nós ter cartão de crédito e achar que é rico. Não, saúde é outra coisa. Em Bauru nós temos como prioridade da política da Secretaria Municipal de Saúde o atendimento à doença. Nós não temos atendimento à saúde. A saúde são ações interdisciplinares que vão desde bom sistema de transporte, saneamento básico, direito à água encanada, direito ao lazer, direito ao descanso, direito ao repouso. Isso a gente chama de saúde. Acesso ao hospital é tratamento da doença. O que nós queremos é que sejam feitos investimentos maciços para garantir a qualidade de vida das pessoas. Alan Tapeceiro, do Geisel. O Alan nós conhecemos. Ele vai dar cacete, não sei aqui, ó. Faz Vereador Roque Ferreira. Fui ferroviário da Rede Ferroviária Federal. Faz tempo, hein, Alan? Há muitos anos. Hein? O senhor vendeu o cinema da Rua Alfredo Ruiz. Gostaria de saber aonde se colocou o dinheiro. Alan, eu não vendi nada. Um dirigente sindical não vende. Quando nós conquistamos o sindicato, aquele prédio, ele servia como pernoite dos ferroviários. Aquele prédio foi escolas e ele estava extremamente degradado e o sindicato com imensas dívidas junto à Previdência Social, por uma série de questões. Aquele prédio foi feito um acordo com o então secretário da Cultura do Estado de São Paulo, chamado Fernando de Moraes. E lá nós fizemos um acordo com o governador Orestes Quercia e esse prédio foi reformado e lá foram instaladas as oficinas culturais do Estado de São Paulo. E eu posso te dizer assim com toda a tranquilidade que durante todo o governo Quercia, ele reformou, a reforma daquele prédio foi abatida do valor do aluguel e os valores foram pagos sistematicamente ao sindicato, o valor desse aluguel. E esses valores foram ajudando a amortizar as dívidas que o sindicato tinha com o FGTS, que o sindicato tinha junto à Previdência Social. Sai depois o governo do Estado. O governo sai do Estado e a categoria entendeu que nós não tínhamos mais receitas financeiras para manter
aquele prédio. Então, a categoria autorizou que fosse vendido o prédio. Hoje lá está instalado o Teatro Edson Celular e os recursos foram utilizados, né, na ampliação da rede do sindicato. Hoje nós temos sedes em 10 cidades aí do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e o sindicato caminha bem, com as dificuldades de uma categoria pequena, viu, Alain? É muita pergunta por Roque, né, Roque? O Marcos do Jardim Godoy. Bom, não tem nada a ver com Bauru, mas vamos ler lá se o Roque responde rapidamente. Os últimos acontecimentos envolvendo algumas autoridades estão indignando a população. Isso é verdade. Semana passada em São Paulo, um promotor e advogado, nossa, coisa horrível, se agrediram verbalmente. Você viu isso também, né? Vi na televisão. Horrível. Que exemplos essas pessoas estão dando para a população? Gostaria que vocês comentassem como vocês veem essas relações interpessoais no mundo de hoje. Olha, as relações interpessoais, elas são marcadas por uma série de questões, mas quem pode muito bem explicar essas questões é a sociologia, a psicologia. As pessoas estão, na minha opinião, muito individualistas, né? Então elas colocam o seu sentido, o seu desejo pessoal acima de qualquer coisa, e isso acaba gerando conflitos nas relações interpessoais. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, pergunta: Roque, o que de fato vocês vão fazer com a estação ferroviária? Qual o destino que os senhores vão dar ao Monumento da Vergonha? Já foram gastos 6 milhões para a compra, e agora? O que vai acontecer? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante para a gente explicar. O prédio da estação hoje ele é propriedade do município. Quem tem que decidir o que vai fazer é o município. E o município já decidiu. Lá serão instaladas a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Nós defendíamos que para lá também fosse a Câmara Municipal. Entretanto, a atual mesa diretora da Câmara Municipal de Bauru entendeu que não deveria levar a Câmara lá para o prédio da estação. Então, pelo que eu sei, tenho informações do prefeito Rodrigo, o projeto inicial de reforma do prédio está sendo realizado, né, e brevemente o prédio onde funcionou a administração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil poderá vir a ser reformado e que com certeza vai contribuir também para o desenvolvimento da cidade. Quando que o orçamento de 2012 vai ser votado, Roque? O orçamento de 2012 tem que ser votado até o final do mês de outubro, né? Ela é uma peça importante. O orçamento aqui, pelo que nós recebemos do projeto de lei, o orçamento previsto é quase de 800 milhões de reais, né? Entretanto, Duda, nós temos uma dificuldade em relação ao orçamento, né? O orçamento acaba sendo uma peça de ficção, porque na verdade você não discute, né? Por exemplo, eu pego a Secretaria de Obras. Vamos supor que esteja destinado para a Secretaria de Obras 70 milhões dentro do orçamento. Tem os problemas de folha, o pessoal, tudo direitinho. Aí está escrito lá, obras de arte, 10 bilhões. Só que não vem discriminado quais serão essas obras de arte que serão realizadas na cidade. Sem essa discriminação, fica muito difícil para o vereador exercer o seu papel de fiscalizar. Nós não temos como acompanhar a resolutividade e a qualidade do próprio orçamento. Então eu dei um parecer hoje pela legalidade, entreguei hoje meu parecer lá, que eu fui responsável pela Comissão de Justiça, e sugeri que fossem feitas audiências públicas por secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esportes, né? Tem recursos, mas seria importante a gente saber, dentro desses recursos, o que é que vai ser feito por essas secretarias, quais são os programas que serão desenvolvidos ao longo do ano, inclusive para a população também ter o direito, democraticamente, de acompanhar isso. Do contrário, você vota uma peça sobre a qual você não tem controle. Mas aí é que surgem outras situações, Duda. Se você não tem controle, essas peças orçamentárias, elas ficam sujeitas a muitas manipulações, a muitas negociatas de natureza política. E isso acaba sacrificando bastante a cidade. Roque, você acredita que para a próxima eleição, o PMDB, o Rodrigo e o PT vão caminhar juntos? Ou o Rodrigo pode fazer uma outra coligação que não seja com o teu partido, o PT? Ou pode trocar a vice-prefeita por alguém de expressão dentro do próprio PT?
O que você acha que pode acontecer na próxima eleição? Olha, Duda, eu participo pouco dessas discussões da máquina partidária, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho, pelas informações que eu tenho, as discussões são a discussão de nível nacional. As eleições municipais, elas não terão o caráter municipalizado, elas terão um caráter nacional. Bem decidido lá de cima. Já está, no caso do PT e do PMDB, está decidido. Aonde o PT tem candidato a prefeito, preferencialmente o vice do PMDB e vice-versa. Eu acredito que aqui em Bauru não deva haver mudança nessa composição. Não deva haver mudança. Eu tenho um questionamento em relação a essas alianças muito amplas, né? Quando as alianças são feitas assim com partidos muito distintos, alianças muito longas, né, muita amplitude, isso fica muito difícil, inclusive difícil para o próprio prefeito administrar, né, porque ele tem que contornar uma série de situações, tem que pagar o preço dos apoios, isso fica muito difícil. Mas eu acredito que aqui na cidade de Bauru deva permanecer esse quadro do jeito que está. Rodrigo, candidato a prefeito, Estela, candidato a vice. Embora você é um nome... Às vezes eu escuto por baixo do pano aí, o Roque não vai como vice do Rodrigo. Tem setores no PT que entendem que a gente deva ter candidatura própria. Esses setores estão amadurecendo o debate interno, né? E eu me incluo dentro desse setor. Eu acho que isso é positivo, fazer esse debate, né? Mas enfim, temos que aguardar aí o desenrolar da carruagem. Renato pergunta: boa tarde, professor Duda e nobre vereador Roque. Gostaria de pedir ao nobre vereador a possibilidade de solicitar à Endurbe a realização de pinturas de baias de estacionamento na rua Hermínio Pinto, próximo ao cemitério das Saudades. Nós encaminharemos a reivindicação, vou solicitar que o Duda me passe essa solicitação, a gente encaminhe para a Endurbe. Ele até dá os motivos depois aqui. O Aldo Elichan, ele pergunta para você, como é que está o sistema viário em nossa cidade? Até quando nós vamos ter que pagar a passagem mais cara do planeta? O transporte público aqui em Bauru, assim como na maioria dos países, na maioria das cidades do país, ele enfrenta uma série de problemas. Nós temos uma tarifação muito alta, nós temos um sistema viário, um sistema de transporte extremamente ruim, aquém, né, das necessidades da população. Isso é responsabilidade do poder público de gerir, de organizar esse sistema, né? Nós vamos continuar pagando isso enquanto o transporte for tratado como um negócio. E ontem, assistindo a entrevista aqui, Duda, eu ouvi uma intervenção da professora Catina, para demonstrar para vocês que alguns temas eles não podem ser contaminados pela questão ideológica. Lá em Agudos existe a tarifa zero do transporte. Se em Agudos, guardadas as devidas proporções, aqui em Bauru poderia ter a tarifa zero, como já ocorreu no governo da Luiz Erundina, em São Paulo, no seu primeiro governo. Por que nós não enfrentamos esse debate, como nós temos proposto, de maneira séria, de maneira positiva, para que o transporte público seja tratado também como um serviço público, como é a saúde, como é a educação? Ninguém, ao matricular o filho numa creche pública, paga uma mensalidade. Ninguém, ao adentrar a uma unidade de saúde, paga diretamente para ter acesso à unidade de saúde. E transporte é serviço público equiparado na Constituição à saúde e educação. Por que nós temos que pagar, então, uma tarifa extremamente alta? Porque o transporte público foi transformado num negócio. E negócio tem que dar lucro. Um serviço público, ele necessariamente não tem que dar lucro, ele tem que se manter e ter recursos para investir, para melhorar a qualidade. Mas é plenamente possível, aqui em Bauru, agora dentro do plano de mobilidade urbana que começa a ser discutido, nós aprofundarmos esse debate para que a cidade possa discutir o melhor meio de sistema de transporte, formas de remuneração, participação do governo do estado e também do governo federal, e quem sabe a gente discutir a possibilidade de ter a tarifa zero na cidade de Bauru. Regina da Bela Vista. Professor Duda, eu era telespectadora da Globo. Passei a assistir a Record e hoje eu assisto a TV Prevê. Obrigado. Está aumentando a audiência, hein? Porque quando quero saber o que está acontecendo em Bauru e região, no âmbito geral, social, saúde, política e cultura, a TV Prevê está de parabéns. Ah, Regina, obrigado. Acho que a Regina acaba traduzindo um pouco o pensamento da cidade e da região, né? As pesquisas dão a TV Prevê na região, como a terceira, é o Top Mind, que é
é do próprio grupo do Bom Dia, da TV Tem, é a Globo em primeira, a Record em segunda, na região. Em Bauru, nesse jornal aqui, na minha opinião, não tem para ninguém. Mas e a TV Prevê em terceiro, logo depois da Record, na frente de redes respeitáveis como SBT, Bandeirantes. E quem fala isso é o Top Mind. Pelo terceiro ano consecutivo, a TV Prevê vem em terceiro lugar, viu, Regina? E é que nós queremos o quê? Nós não vivemos de televisão. O Grupo Prevê vive de escola, de aula, tem escola em 13 cidades. Nós queremos realmente que preste esse serviço para a região. Essa integração da nossa região. É um retorno, custa caro para nós, não tenha dúvida, mas é um retorno para uma cidade que deu tudo para nós. Tem hora, eu só tenho que agradecer tudo que o Grupo Prevê teve em Bauru, sei lá, se Deus gosta tanto de nós assim, né? Com todos os pecados nossos ainda, ele atura a gente, né, Roque? Então a gente tem que ficar feliz, viu, Regina? A gente tem que ficar feliz. Essas coisas que deixam a gente contente. Por isso que ela é aberta a todo mundo. O dia que eu falo o que eu acho, o que eu vesti aqui, uma preferência, eu falo mais de um cara e já trago ele para se defender aqui correndo. Ele vem e tem o tempo ao vivo na hora aqui, né? Agora, falar mais, às vezes eu gosto de falar mais dos outros. O que eu vou fazer? Nem minha mãe conseguiu mudar isso. Agora, Roque, vamos ver quem vem. O Rodolfo Pelegrim. Roque, nós já vimos você dizer alguma vez que se sair do PT seria abandonar a classe trabalhadora. Mas você é muito comprido, filho. Ele faz, Rodolfo, pelo amor de Deus. Vou ler duas, ele faz uma relação de 7 itens. O PT fez reforma da Previdência, retirando direitos dos trabalhadores e aposentados. O PT não fez a reforma agrária e destina bilhões aos agronegócios. Aí ele continua falando, tudo que o PT não fez. Agora eu vou fazer a pergunta dele. Não seria mais justo dizer que foi o PT quem abandonou a classe trabalhadora? Inteligente a pergunta dele. Olha, na verdade, a culpa do partido, e eu sou muito claro e preciso nas minhas opiniões. Existe um governo hegemonizado pelo PT, mas que não é um governo do PT, é um governo de coalizão. Esse governo de coalizão foi construído quando Lula, junto com o Zé Dirceu e o Palocci, leram a carta aos brasileiros. A carta aos brasileiros dizia exatamente que iria fazer o que foi feito. Houve avanços importantes no governo Lula, estão havendo conquistas importantes no governo Dilma, mas no geral, e esse era um debate de maior profundidade, né, nós temos muitos desacordos com uma série de ações e políticas que são desenvolvidas por esse governo. Mas é inegável, e os números mostram isso, que a maioria esmagadora da classe trabalhadora, ela ainda tem como referencial de ser um instrumento partidário o Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho interesse distinto do interesse da classe trabalhadora. Portanto, se não tem interesse distinto do interesse da classe trabalhadora, combato junto com a classe trabalhadora onde ela está. Combato com as minhas posições, sem abrir mão das minhas posições. Eu acho que é isso a riqueza que existe nesse debate. Quem vai decidir os rumos do PT? Quem vai decidir os rumos desse vigoroso partido que a classe trabalhadora construiu, serão as contradições do próprio desenvolvimento da sociedade. Falando já numa linguagem mais política, serão as contradições da luta de classe. O trabalhador não troca de camisa como torcedor de clube de futebol. O torcedor não troca de camisa, o trabalhador também não troca. Então eu não tenho regras a impor aos trabalhadores, eu discuto politicamente com os trabalhadores. Eu sabia como é que ia ser a resposta do Roque, e ele pensa assim mesmo, e realmente o Roque nunca pensou, nunca apoiou a maneira como o PT, que essa coligação, o Brasil, olha, o Rodolfo, o Brasil é presidencialismo, mas na verdade o sistema é parlamentarista, ou você compõe com um montão de gente, o presidente está na rua, o Collor foi para a rua, o Jânio foi para a rua, foram gente que não quiseram fazer composição. E, lamentavelmente, o PT avançou
muitas coisas o Roque tem que reconhecer que o Sim. Lula avançou para a classe trabalhadora, mas se não fizer isso, está na rua no outro dia. Nós reconhecemos os avanços, né? São avanços pontuais, mas nós sempre procuramos discutir, Duda, as questões de fundo e as questões centrais. Você é ideologia. Eu sou de um partido, eu sou filiado no PT há 31 anos, luto dentro do PT. Vocês estão analisando aí os veículos de comunicação aqui em Bauru, todo dia mostrando que uma pessoa hoje se filia a um partido, amanhã ela já se desfiliou deste, já se filiou em outro, aí justifica dizendo que talvez sobre o ponto de vista de negócio, é melhor e mais interessante estar em determinado lugar. Essa é a realidade da política partidária no Brasil. Então vocês olhem, analisem, verifiquem direitinho todas essas situações. Porque depois que determinados políticos são eleitos, não adianta se separar do político e dizer, tá lá, ninguém consegue cadeira de Câmara tomando de assalto a Câmara, ninguém é eleito deputado tomando de assalto cadeira. Essa é uma relação que existe entre quem faz política e a maioria da população. Então eu tenho orgulho de estar no Partido dos Trabalhadores hoje, tenho orgulho de, em todas as instâncias do partido, combater pelas posições que eu acredito, né? E dentro do partido eu nunca fui tolhido de apresentar minhas posições. Na maioria das vezes nós somos derrotados lá no partido, porque somos minoria dentro do partido. Mas isso faz parte de ser maioria ou ser minoria. O PT da Estela e do Batata é um, o PT do Roque é outro. O PT tem uns 5 PT aí, né? E tem uma turma hoje que está no PSOL que era PT ontem também. Eu espero que se um dia eles chegarem no poder, eles realmente façam tudo o que eles pregam hoje. O Rafael do Meridota. Roque, como sempre você esteve presente no Meridota, quando da eleição fictícia do delegado do orçamento participativo com associações dos bairros em sua maioria. Além de não serem legítimas, também não se manifestam em discussões que envolvam os bairros. Eu pergunto, o poder público leva em consideração as associações ou é mais cômodo mantê-las assim acéfalas? Olha, eu sempre defendi a independência de qualquer organização frente ao poder público, frente ao Estado, né, frente a partidos políticos, porque se você não tem a sua independência, você não pode dialogar. Infelizmente, a maioria das associações de bairro aqui em Bauru sofreram aquilo que as associações sofreram ao longo do tempo. Muitas foram destruídas, muitas foram cooptadas pelo poder público, né? Para o poder público é mais interessante você ter uma organização que não lhe dê trabalho. Agora, é fundamental que os bairros da cidade de Bauru, regiões da cidade, se organizem, tenham capacidade de discutir os seus problemas de forma mais globalizada e apresentem as suas reivindicações, né? O orçamento participativo também, como é feito aqui em Bauru, também é outra obra de ficção, porque o orçamento participativo a gente teria que começar a discutir a partir do orçamento que a prefeitura manda para o município. Ela mandou o orçamento, nós temos X milhões para investir em obras, então teria que discutir quais seriam as obras prioritárias para a cidade de Bauru. Então aí nós faríamos um grande debate. Essas reuniões que eu acompanho todas, Duda, tenho tido cuidado, nesses 3 anos de mandato, de acompanhar todas essas reuniões, elas acabam gerando uma pauta de reivindicações. E obviamente a gente sabe que é impossível atender todas aquelas pautas de reivindicações. Agora a população tem que se organizar, eleger a sua prioridade de forma organizada e cobrar do Poder Executivo que cumpra aquilo que ela considera prioridade para o seu local de moradia. Vou fazer uma cheia de perguntas ainda, mas vou fazer uma última aqui que eu achei boa essa daqui, ó. Meu nome é Kleber. Sou amigo do Roque no Facebook e gostaria de saber qual seria a possibilidade de integrarmos os bairros da nossa cidade com a linha férrea, aquela antiga discussão. Kleber, eu vou te responder. Nós temos feito um esforço muito grande, mesmo antes de ser vereador, quanto cidadão e quanto ferroviário. Agora nós conseguimos sensibilizar o Executivo para que ele constitua um grupo de trabalho aqui em Bauru para discutir 3 coisas. Primeiro, diagnosticar a necessidade de se construir aqui, Duda, o entorno ferroviário. O entorno ferroviário construído, mas levando em conta a possibilidade e a capacidade logística que o município tem. Nós temos a possibilidade de construir um grande porto seco em Bauru, onde nós tenhamos a multimodalidade de transportes, a ferrovia, a hidrovia e a rodovia. Esse é um procedimento. Ficaríamos então com a malha ferroviária que percorre todo o perímetro urbano de Bauru, de certa forma desativada.
aí é um outro debate. Como converter essa malha para que ela seja a matriz central de transporte urbano na cidade de Bauru, sem desprezar o modal rodoviário, que é o ônibus fazendo a integração. Nós temos exemplos fantásticos que as pessoas deveriam conhecer. Por exemplo, o metrô da região do Cariri, né, no Ceará, que integra lá 4 grandes cidades com uma população de quase 500 mil habitantes, né, que vem desenvolvendo esse projeto e vem ganhando em qualidade de vida. E eu espero que esse grupo, que vai reunir representantes da Faculdade de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, vários secretários de planejamento, possa refletir e pensar essa cidade com medidas de curto, médio e longo prazo. Eu acho que essa é a função de um grupo, né? Eu acredito de maneira extremamente, acredito mesmo, que se debruçar sobre isso, nós encontramos uma saída. Dá para fazer, claro que dá para fazer. A ferrovia cruza na diagonal. Sim, a cidade. Cara. Agora, dá para fazer. Essa é uma das coisas que sempre me intrigou aqui em Bauru, por que não saiu Eu defendo isso há anos, mas se o vereador... Eu não tenho, Duda, enquanto vereador, instrumento para impor essa discussão na cidade. Mas agora, com o grupo, com o projeto de mobilidade urbana, eu espero que a cidade discuta e que a população participe disso. Eu defendo essa integração modal, tendo como base a ferrovia. O trânsito da cidade aqui, quer dizer, que use isso daí no... Isso pode dar uma grande conquista para a cidade. Eu acho também. Eu vou fazer uma última do Marco Lozano aqui. O Marco Lozano vai ser candidato a vereador lá da Vila Souto. É o líder, conhece o Marco Lozano? Conheço. É o líder da Vila Souto. Olha, ele já está fazendo campanha política, porque ele pergunta: na venda do prédio da estação rodoviária, o senhor recebeu alguma comissão? Olha, é difícil a gente responder isso, porque a natureza humana é complicada, né? Não tem venda. O prédio estava penhorado. Os recursos são recursos judiciais que integram a ação judicial, então eles são depositados em juízo, né? Eu integrei a ação, recebi a minha parte nesse processo, que foi em torno de R$ 1.800, que é a média que todos os trabalhadores recebem. Mas, infelizmente, a maioria da população sempre acha que as pessoas são movidas por valores menores, né? São movidas à corrupção, são movidas a determinados interesses. Eu posso te dizer francamente que sei de onde vim, sei aonde estou, sei para onde vou e também sempre registro. Para que um fato desse pudesse ocorrer, nós teríamos que contar com a anuência de toda a diretoria do sindicato. E dentro do Sindicato dos Ferroviários, nós temos homens extremamente sérios que trabalharam a vida inteira e continuam com o mesmo padrão de vida. Ninguém lá no sindicato recebeu comissão, não é nosso hábito. Se isso é um hábito comum, inclusive talvez com pessoas que a própria pessoa que pergunta conviva, tem que perguntar para eles, mas não fazer essa pergunta desse porte, né? Mas eu entendo, porque é comum mesmo as pessoas... Nem os políticos comum isso. É muito comum, mas então, aproveitando isso, eu só queria fazer um registro aqui, até dar uma informação, viu, Duda? Os ferroviários aposentados e pensionistas da extinta rede, que recebem os seus proventos aí pela complementação previdenciária, receberão os atrasados relativos aos meses de maio, junho, julho, agosto, do reajuste de 6,51, em folha de pagamento no decorrer do mês de outubro, e será depositado em folha suplementar no mesmo banco que o benefício é pago. Então essa aqui era uma conquista, uma expectativa dos ferroviários, né, que queriam receber. Então aqui está a notícia, esse atrasado vai ajudar bastante os ferroviários a dar uma melhoradinha aí no seu salário e nos seus proventos. No Natal que está chegando. Mais alguma coisa, Roque? Não, Duda, eu só gostaria de agradecer os apoios que a gente tem recebido no exercício do nosso mandato. Sei que quando a gente se expõe publicamente, nós estamos sujeitos, claro, né, a passar por alguns dissabores, né? Mas vou dizer sempre, né, não tem discussão que eu não enfrente, desde que ela seja uma discussão séria e que tenha como propósito construir alguma coisa. E sei mais, que agora nesse período, nesse interregno de tempo, onde vão se fazer muitas filiações partidárias e onde muitas pessoas vão se dispor a serem candidatos, eu até daria uma sugestão, né? Vão ter que agredir todos os vereadores. Agora, a gente não constrói nada na vida da gente falando mal de ninguém, né? Acho que nós temos que ter posição, temos que ter proposta, temos que ter compromisso e ter ideais. Então, é o que eu procurei fazer a minha vida toda, vou continuar fazendo e defendendo com vigor aquilo que eu acredito. E agradeço a TV Prevê, que me deu a oportunidade de sempre colocar aqui com muita franqueza aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita.
Fala rapidamente aí, porque quando a sua esposa Tatiana estava doente, a gente recebia muito e-mail aqui perguntando dela. Como é que está a Tatiana? Tatiana está bem, já voltou a trabalhar, está se recuperando, né? E todos nós estamos felizes com a recuperação dela, inclusive todos os amigos que contribuíram, que nos deram alento, que nos deram carinho, né? Então tenho muito orgulho da minha companheira. Falou, Roque. Obrigado pela presença. Bom, esse é o Roque Ferreira. Ideológico, mas transparente. E tem que ser assim mesmo. O homem público tem que ser assim. Tem que se submeter a qualquer tipo de resposta, a qualquer tipo de pergunta. E continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.